1. Guild Wars. Capítulo Atualização Total 2. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Draco observou silenciosamente os dois últimos itens supremos enquanto eles continuavam seu banquete. Eles absorveram quase tanta energia etérica bruta quanto Roselle e Loki absorveram quando nasceram. Isso assustou e excitou Draco. Afinal, ele sabia o quão desafiadores seriam seus dois filhos quando crescessem. Então seus itens criando um fenômeno semelhante lhe disseram que suas formas atualizadas provavelmente fariam seu choque anterior por Pairdaden e Mjolnir parecer uma piada. Em cerca de uma hora, a sucção da energia etérica parou lentamente. Assim como o caldeirão e o martelo fizeram, a lança e a espada digeriram lentamente o que haviam comido e usaram para transformar. A transformação demorou muito mais do que Pairdaden e Mjolnir, já que escalar de épico para lendário era muito mais simples do que escalar de lendário para divino. Ainda assim, quem ficaria impaciente em tal situação? O que era uma mera hora ou mais em comparação com o tipo de itens que ele receberia no final? Os dois itens manifestaram lentamente mudanças visuais. Fragaracha tinha a forma de uma típica espada longa com lâmina acinzentada de dois gumes, possuindo também um longo rebete no centro que ia do punho até a ponta. Não havia exclusividade no design e, pior ainda, o punho era de uma cor marrom básica. Caramba, na verdade parecia algo que um ferreiro amador chamaria de grande sucesso e jogaria em sua loja para vender para aventureiros comuns que estavam apenas começando na vida. No entanto, a espada agora brilhava com uma luz resplandecente, como se as divindades do céu tivessem concedido a ela seu direito de primogenitura. Foi uma mudança completa em seu design. Pode-se até suspeitar que alguém cometeu um erro de codificação e finalmente carregou a imagem adequada para a arma. Ainda tinha o comprimento de uma espada longa típica e permanecia com dois gumes, com o mesmo rebete subindo e descendo no centro. No entanto, a lâmina em si agora brilhava com uma cor verde azulada e parecia um pedaço de cristal afiado em vez de metal. Dentro desta lâmina cristalina nadavam muitas lindas ninfas do mar que riam quando viam Draco. Não só isso, mas havia pequenos monstros marinhos naquele mesmo espaço que pareciam prontos para rasgar qualquer coisa em seu caminho. Foi realmente uma visão linda e incrível, lembrando Draco de quão exemplar Boundless era como um jogo por permitir que pessoas normais do mundo real vissem coisas tão mágicas no que era essencialmente ultra-realidade. O punho da lâmina mudou para uma bela cor azul, com o motivo de ondas tumultuosas batendo na costa de cada lado. O punho tinha o estilo das escamas de uma sereia, enquanto o punho segurava uma pequena esfera ciano que brilhava suavemente. Draco primeiro inspecionou o Fragarashi para ver suas mudanças. Fragarashi, espada classificação, divino durabilidade, max. Efeitos, passivo 1, força imparável. Cada ataque desta lâmina ignora 100% da defesa, incluindo espacial, temporal e metafísica. Passivo 2, benção do mar. Cada ataque com esta lâmina pode invocar o vento e as ondas, causando 1000% de dano de água ou vento, o que for maior, a um único alvo. Ativo 1, poder de Lully. Balança a lâmina para baixo com força incomparável, causando 10.000% do dano de espada em uma zona do continente. Tempo de espera, 1 ano. Ativo 2, invocação do mar. Gera um tsunami que contém uma legião de ninfas aquáticas e monstros marinhos para devastar todos os inimigos dentro de uma zona de área. Duração, 1 dia. Tempo de espera, 1 mês. Descrição, espada de um dos deuses menores do mar, Mananamakhlir, e mais tarde concedida ao herói divino Lugh. Dizia-se que era uma arma que nenhuma armadura poderia parar. Ele atingiu seu estado máximo e não pode mais ser atualizado. Draco começou a respirar com dificuldade, como se seu peito estivesse prestes a explodir. Porém, não havia como evitar, já que o que ele viu era simplesmente horrível demais para sequer considerar. A primeira passiva já havia permitido que ele ignorasse toda a defesa, e foi por isso que ele nunca se preocupou em imbuir Fragarashi com éter para lidar com monstros do vazio e geralmente preferia a antiga lâmina lendária ao lidar com inimigos difíceis. Agora, porém, era simplesmente ridículo. Isso permitiu que ele ignorasse o espaço, o tempo e o meta. Como isso parecia um pouco estranho, Draco inicialmente duvidou,
Mas quando considerou isso do ponto de vista da tradição, ele estava tremendo. Por exemplo, se ele quisesse cortar o rei de Sturgiave em dois, o sujeito poderia colocar uma barreira espacial ou fugir para um espaço especial, mas Draco ainda seria capaz de atravessar. Na verdade, isso o levou a perceber que ele poderia usar sua espada para abrir o inventário de qualquer pessoa, pequenas palavras internas ou qualquer outra barreira espacial. Só para ficar claro, isso não significava que Draco pudesse cortar alguém ao meio do outro lado do mundo, à distância. Afinal, isso não era uma defesa, mas sim a existência de espaço. Para fazer isso, ele teria que usar magia subjetiva quando alcançasse o rank 2 e pudesse acessar os elementos do pináculo. Draco agora também poderia cortar a defesa do tempo, bem como as defesas metafísicas. Para a defesa do tempo, isso seria um pouco raro, já que o tempo era mais difícil de controlar do que o espaço e tinha muitas regras. Mas se ele encontrasse algo como um tesouro supremo existente em outro espaço-tempo, ele poderia abrir caminho. Quanto ao metafísico, foi o acréscimo mais prático e poderoso. A metafísica foi simplesmente o ramo da filosofia que examinou a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo, e entre potencialidade e realidade. O que isso significa? Isso significava que Draco agora poderia cortar o etéreo. Ele poderia cortar um inimigo e não prejudicar seu corpo físico, mas sua alma, espírito ou até mesmo sua mente. Melhor ainda, significava que agora ele poderia cortar diretamente um espírito imortal. Qualquer jogador que mexesse com ele poderia ter sua conta destruída se Draco decidisse ser cruel. Caso contrário, porque ele estaria hiperventilando assim? A capacidade de atacar os elementos não físicos abstratos de todas as coisas era algo que apenas os deuses verdadeiros poderiam fazer de forma realista, mas ele agora era uma exceção a essa regra anteriormente rígida. A segunda passiva também sofreu uma mudança. Ele mudou de causar apenas 300% de dano de vento para 1000% de dano de vento-água, o que for maior. O primeiro ativo tornou-se monstruoso. Agora, ele causou 10.000% do dano de sua espada em toda uma zona do continente. Juntamente com o selo de Camelot que aumentou o dano da espada em 1000% passivamente, isso totalizou 100.000% do dano da espada no geral. Puta merda. Era provável que no rank 1, Draco pudesse matar todos os monstros do rank 2, independentemente do rank do monstro, e matar alguns seres mais fracos do rank 3 também. Isso foi um salto de 2 ranks. Este foi um feito nunca alcançado por ninguém na era atual, um mito por si só. No entanto, o tempo de espera o deixou sóbrio. Ter que esperar um ano inteiro era horrível, então ele teria que usar isso com cuidado. Mesmo com o título do Herald de Richmond, ainda era um tempo de espera de 6 meses. E havia a segunda habilidade ativa que o intrigava. Era uma habilidade poderosa que poderia devastar uma zona de área inteira por um dia, massacrando qualquer monstro ali a tempo. Não havia nenhum indicador do poder ou da produção de dano das ninfas da água ou dos monstros marinhos, então Draco presumiu que estaria dentro de seu rank, que geralmente era o padrão com uma IA tão mesquinha. Draco acenou com a cabeça. As mudanças em Fragaraço agradaram, e ele sabia que dali em diante suas batalhas seriam ainda mais tranquilas e teriam efeitos muito mais devastadores sobre seus inimigos. Draco ficou especialmente satisfeito com o aparecimento da segunda habilidade ativa. Até agora, ele apenas especulou que os itens divinos teriam uma habilidade extra em comparação com os épicos que tinham 2 e os lendários que tinham 3. Afinal, seu item divino anteriormente singular, os Olhos de Kaelo, só tinha 3 efeitos. No entanto, Draco sempre presumiu que isso poderia ser uma penalidade paga por ajudar a desbloquear sua linhagem, e a descrição estipulava que seria reparada assim que ele subisse na classificação. Apenas mais uma coisa pela qual ansiar. Draco pegou o Fragarashi e balançou a lâmina levemente. Uma pequena onda de vento emergiu e cortou a área à sua frente, marcando profundamente a terra. A espada parecia leve e rápida em suas mãos, quase encaixando-se nele tão perfeitamente quanto a espada Dragorugio. Nesse sentido, Draco franziu a testa quando pensou no conjunto Dragorugio. Seu poder era grande, mas ainda estava no Epic Rank. Na verdade, era atualmente o único item épico em sua forma, o que era realmente uma chatice, já que estava conectado ao seu estado de ser e linhagem.
Ele atualmente não tinha ideia de como atualizá-lo. Em vez disso, esperava que alguma pista se manifestasse assim que ele subisse na classificação. Por enquanto, porém, ele simplesmente guardou Fragarashi em seu inventário, já que não tinha utilidade para ele durante esta missão única orientada para Tradiskill. Quando ele voltou para o lado de fora, ele conseguiu encontrar uma maneira de criar um espaço no bolso para guardar suas armas por meio de magia subjetiva, assim como na versão de lançamento do jogo. Mesmo que provavelmente fosse extremamente difícil conseguir isso, já que sua magia subjetiva só seria capaz de usar uma versão extremamente simples dos elementos do pináculo, Draco tinha alguns truques na manga. Ou era melhor dizer que ele tinha alguns palpites e estava rezando para que o universo o favorecesse novamente, como parecia adorar fazer. Depois que ele terminou de olhar para Fragarashi, ele finalmente concentrou sua atenção no Dragonlance e ficou maravilhado com suas mudanças. Anteriormente, era uma típica lança longa com um desenho esculpido na cabeça que lembrava um dragão, e uma haste que tinha desenhos semelhantes a uma bengala de doce, mas de cor vermelho escuro. Agora, porém, a ponta da lança lembrava completamente a de um dragão real que abriu sua boca para liberar seu ataque mortal de sopro. Sua coloração era caleidoscópica, o que significa que não estava ligada a nenhuma subespécie elementar específica da raça dos dragões. A haste também se tornou mais espessa e densa, com um padrão escamoso de cobra cobrindo-a. Brilhava em um arco-íris de cores, assim como a cabeça, fazendo com que parecesse majestoso e inspirador, o que realmente era. Era hora de conferir as estatísticas reais de sua nova arma. Se fossem parecidos com o que se manifestou em Fragarashi, então ele se tornaria insuperável por qualquer espécie. Dragonlance, lança classificação, divino durabilidade, max. Refeitos, passivo 1, Oni da Mage. Esta arma causa qualquer tipo de dano a um inimigo a cada ataque, dependendo em grande parte da vontade do usuário, ou na ausência desta, da natureza do ambiente juntamente com a natureza do inimigo em pergunta. Passivo 2, Dragon Killing. Esta arma causa 1000% de dano extra a qualquer entidade com sangue dracônico ou estado de ser. Isso inclui todos os seres de ramos ramificados, bem como aqueles que carregam a bandeira ou conexão mental com os dragões. Ativo 1, Impulso Imparável. O usuário ataca a Dragonlance como uma arma perfurante com 1000% de dano mini extra e a lança não pode errar. Tempo de espera, 7 dias. Ativo 2, Chamado do Dragão. Invoque uma entidade dracônica para matar seus inimigos e destruir suas almas. Esta entidade está no seu rank e manifesta um elemento aleatório a cada vez. Duração, 1 dia. Tempo de espera, 1 mês. Descrição: a Dragonlance é a arma odiada da raça dos dragões, que foi a causa direta de sua queda e subsequente desaparecimento do mundo. Ele atingiu seu estado máximo e não pode mais ser atualizado. Guild Wars. Capítulo 382. Forma de dragão. Draco sentiu uma onda crescendo em seu peito e de repente uma espessa camada de sangue saiu. Depois de cuspir esse bocado de sangue negro, ele sentiu como se suas artérias estivessem menos congestionadas e seu fluxo sanguíneo agora estivesse mais suave. Esta era uma doença cardíaca rara chamada choque nos terribles, onde depois de sofrer muitos choques consecutivos, a taxa de fluxo sanguíneo sufocava e obstruía a artéria mais próxima do coração. Uma pessoa normal teria morrido de surpresa depois de tudo isso, mas o corpo forte e grande vitalidade de Draco permitiram que ele tossisse o sangue ofensivo, levando à cena atual. Esta era uma doença médica legítima, não algo inventado por um sujeito bonito, arrojado e viril que é o maior presente para esta terra. Suspiro. Se tal sujeito pudesse doar 0,000% de sua grandeza ao mundo, a raça humana saltaria para a era interestelar. Nota do editor: o sujeito em questão parece ter perdido a noção da realidade. Mas voltando à lança divina, Draco ficou chocado com a primeira passiva que lhe permitiu usar qualquer tipo de dano que ele quisesse contra qualquer inimigo. Por exemplo, se ele atacasse com a ponta da lança e acertasse um inimigo, ele poderia optar por causar dano de espada em vez de dano perfurante. Que porra é essa? A imagem mental disso divertiu e deixou Draco sem palavras. A utilidade era extremamente assustadora para o combate, mesmo que nem todo inimigo fosse fraco para um certo tipo de dano, elemento. Em comparação, o efeito anterior desta passiva permitiu que Draco causasse dano de fogo extra,
bem como efeitos explosivos em cada ataque. Em monstros do tipo madeira ou floresta, isso era super poderoso, mas contra os tipos terra ou água, a menos que ele ativasse um dos efeitos de status, era menos do que saboroso. Agora, porém, Draco poderia causar dano de acordo com o inimigo contra o qual estava lutando. Um monstro aquático. Dano de raio. Um monstro relâmpago. Danos à terra. Um monstro terrestre. Danos causados pela água ou danos à madeira. As possibilidades eram infinitas. Mesmo Draco não afirmaria conhecer todos os tipos de danos que existiam no jogo. Haveria possivelmente algo como dano de decomposição, que destruía a vida fundamental de um inimigo a cada ataque. Caramba, ele poderia até causar dano de destruição penalizando sua linhagem. Juntamente com sua passiva dos olhos de Kaelo que negava a maior falha da energia de destruição para combate, ele poderia ser incomparável em batalha. Para não dizer que ele já não estava. Quando Draco considerou todas as habilidades de combate e poderes que já possuía, seus lábios se contraíram. Até ele se sentiu envergonhado pelo quão dominado ele era dentro de seu rank e até mesmo um nível acima de seu rank. Com essas novas adições, era até possível lutar 2 níveis acima do seu rank, mas matar o inimigo estava no ar. Se ele ficasse mais forte, ele poderia talvez matar os deuses verdadeiros no rank 6? Ah, provavelmente não. A lacuna entre o rank 6 e Deus verdadeiro era muito grande, como um abismo eterno. Mesmo os deuses titulados não tinham esperança de enfrentá-los, muito menos um novato do rank 6. Draco passou para a segunda passiva e bufou. A passiva tornou-se verdadeiramente magnífica, causando 1000% de dano a todas as formas de espécies dracônicas. Embora isso tenha sido um grande benefício, fez com que ele sentisse frio por dentro, pois ele também se enquadrava nessa categoria. Apenas olhar para esse efeito lhe disse como Sigurd conseguiu matar tantos dragões que provavelmente estavam acima de seu rank na época. Com a habilidade de causar dano de qualquer tipo desde sua primeira passiva, ele poderia usar o tipo de dano que era fraqueza de qualquer dragão em particular, já que todos os dragões verdadeiros estavam ligados a um elemento ou tipo de energia. Então, aquele dano que já foi aumentado devido à superioridade elementar seria então multiplicado por 1000%. Transformando-se em um número tão alto que até mesmo os dragões deuses verdadeiros foram atingidos. A única exceção poderia ser aqueles como o pai de Ikari, mas quais eram as chances de ele encontrar um dragão não elemental? No entanto, Draco lembrou que Ikari lhe disse que a Dragonlance havia absorvido as almas e a energia dos dragões para alimentar Sigurd, aumentando seu próprio poder, bem como o da lança. E ainda assim ele não viu nada disso, deixando-o perplexo. Será que os itens evoluíram de maneira diferente dependendo de sua propriedade ou foi apenas porque ele próprio foi contado como um dragão? Talvez tenha sofrido algum dano permanente que removeu essa função para sempre. Certamente explicaria por que Sigurd poderia tê-lo abandonado, deixando-o como uma bela recompensa para Draco reivindicar. Bem, isso não importava neste momento. O primeiro ativo da lança mudou da habilidade anterior de arremesso para um impulso. Agora, era quase como a lança mítica Gariboi, no sentido de que um ataque concentrado não poderia errar o alvo. Não só isso, mas causou mais 1000% de dano Oni. Isto, juntamente com as duas passivas anteriores, praticamente garantia um ataque mortal final. Draco quase podia visualizar Sigurd usando essa habilidade poderosa para matar muitos dragões divinos que deveriam estar muito acima de seu nível de habilidade e nível de pagamento na época. Draco respirou lentamente, forçando essas imagens para trás. Estava claro que para testar esta lança de forma eficiente ele precisava de pelo menos um inimigo semi-dracônico, mas onde ele encontraria isso? Sem mencionar que a última coisa que ele queria era massacrar os remanescentes de uma raça quase extinta da qual ele tecnicamente fazia parte. Draco ainda não tinha certeza sobre em qual situação ele precisaria de tal maldita arma, mas sua intuição lhe dizia que um dia ela seria vital para sua sobrevivência. Como tal, ele considerou a segunda habilidade ativa. Este em particular o deixou com uma sensação estranha, pois era difícil pensar que uma arma feita exclusivamente para matar dragões, que bebia seu sangue vital e tirava suas almas, teria a capacidade de chamá-los para a batalha. Na verdade, Draco estava mais do que certo de que as almas dos dragões anteriormente mortos seriam as convocadas. A ideia o deixou um pouco enojado, como se tivesse engolido um bocado de gosma.
Essa pode ser outra razão pela qual o efeito de arrebatamento de almas da lança desapareceu, passando de roubo de almas para convocação de almas. Talvez devido à sua propriedade, mais uma vez? Bem, seja qual for o caso, Draco suspirou e pegou a Dragon Lance, colocando-a solidamente em seu inventário. Sairia novamente quando ele estivesse pronto para usar e abusar loucamente. Draco finalmente terminou de atualizar seus itens, e mesmo que Paidadani e Mjolnir exigissem mais como piranhas vorazes determinadas a corroer sua experiência, ele não se incomodou muito com isso. Na verdade, ele sentiu um grande alívio tomar conta dele. Foi a sensação de concluir uma tarefa enorme e colher os frutos do esforço investido. Draco sorriu quando pensou sobre os efeitos dos vários itens atualizados, e ansiava que seus dias de artesanato e combate se tornassem extremamente mais inspiradores do que já haviam sido. Ele verificou sua ficha de personagem pela última vez antes de iniciar o procedimento para subir de nível. Nome Draco Classe, Abissal Prime Raça, Híbrido, Humano/Última Sunt, Classificação, Aventureiro, 1, Nível, 50 ESP. 39.443% força, 100 diz, sem fim, sem terno, 70 primavera, 70 chá, 70 sorte, 100 habilidades de combate, forma de dragão, grau 1, forma de demônio, grau 1, forma de diabo, grau 1, mãos necróticas, maldição do mal, roubo de vida, adivinhação, ressurreição negra, becon, benção do anjo, corrompido, explosão mental. Encanto. Habilidades não relacionadas ao combate, vínculo da alma, charme, insight, previsão, flexibilidade, ilusão, evolução, furtividade suprema, inteligência pináculo, dragobond, conversão de éter, astúcia do diabo, grau 1, poder demoníaco, grau 1, superioridade dracônica, grau 1. Habilidades comerciais, metalurgia, nível 80, 99%, alquimia, nível 80, 99%, encantamento, nível 100, 0%, engenharia mágica, nível 14, 15%, escrivão, nível 5, 30%, corsário nível 1, 0%, ele acenou com a cabeça. Depois de tudo isso, ele ainda tinha um pouco de experiência depois de sua farra de artesanato. Antes que sua classe divina pudesse reivindicá-lo, reduzindo em 90%, ele o usou para criar itens para aliviar algumas de suas dores futuras quando se tratasse de atualizá-los. Ele apostou 20.000% no Paidadani, elevando de um sólido zero para o mesmo valor, enquanto colocou 19.000% no Mjolnir, o que levou a um resultado matematicamente semelhante. Quanto aos 443% restantes, ele simplesmente os manteve lá. Ele seria convertido após a classificação, embora fosse menos que inútil no momento. Mesmo assim, a carne de um mosquito ainda era carne no final das contas. Draco deu uma olhada em suas habilidades e títulos atualizáveis e mal podia esperar para ver como eles se tornariam mais potentes após seu aumento de classificação. Na verdade, enquanto fazia isso, ele percebeu algo que havia negligenciado durante todo esse tempo. Foi sua habilidade Dragon Form. Até agora, ele havia usado a forma demoníaca 2 vezes e a forma demoníaca uma vez, experimentado suas habilidades e habilidades por si mesmo, bem como sentindo suas sub-raças. No entanto, ele ainda não tinha se transformado em um dragão negro. Considerando que esta era a sua forma mais fundamental, isso era algo bastante estranho de se perceber. Draco decidiu experimentá-lo para ver como era, bem como para observar suas habilidades. Dessa forma, ele poderia experimentar ser um dragão por um curto período de tempo e ao mesmo tempo ter uma base de comparação após subir de classificação. Afinal, ele não seria capaz de dizer o quanto suas habilidades cresceram quando ele subiu de classificação se nunca as tivesse visto antes, não é? Como tal, ele ativou sua forma de dragão, sentindo seu corpo começar a mudar enquanto seu rosto se alongava em um focinho, sua coluna em uma cauda e seus membros em pernas poderosas. 2 longas e elegantes asas negras se espalharam por suas costas. Draco era quase do mesmo tamanho que o dragão de metal, que era cerca de 1,5 vezes o tamanho de Ikari em sua forma de dragão branco. Ele flexionou suas garras e músculos, maravilhado com sua suprema majestade. Anúncio do sistema para o jogador: você se transformou em sua forma de dragão verdadeiro.
Esta é uma mudança fundamental e seus atributos, assim como suas habilidades, foram trocados apenas por atributos raciais. Por favor, verifique sua página de status para ver as alterações. Anúncio do sistema para o jogador: sua classe foi detectada como divina. Os atributos não serão realocados, mas atributos adicionais serão aplicados durante a transformação. Seu equipamento e habilidades de classe estão bloqueados, mas as habilidades raciais do dragão podem ser usadas em sua forma verdadeira. Droga! Os dragões negros eram realmente merecedores de seu medo e reverência universais. A quantidade de poder bruto que ele conseguia controlar era um pouco maior do que suas outras duas formas, sem mencionar que ele sentia mais ressonância com esta forma, pois era a representação de sua linhagem, alma. Draco bateu as asas e voou para o céu com facilidade, como um pássaro que voou por anos e nas condições climáticas mais adversas, não como alguém que acabou de voar como um dragão pela primeira vez. No entanto, ele só teve 30 segundos para aproveitar isso, e esse tempo foi melhor gasto fazendo o que ele realmente veio fazer aqui, que era avaliar suas habilidades. Nome: Draco, Dragão Negro. Rank com força, 500 diz, 500 fim, 500 interno, 500 primavera, 500 chá, sem sorte, sem habilidades de combate, garra de destruição, orbe de destruição, onda de destruição. Habilidades não combate, Dragobond, conversão de éter, superioridade dracônica, rank 1, aura de destruição, controle de linhagem, perfeição mágica. Garra de destruição, habilidade ativa efeito, golpeie com uma garra revestida com energia de destruição, destruindo a defesa de qualquer inimigo e causando 500% de dano de destruição a um único alvo. Recarga: nenhum. Orbe da destruição, habilidade ativa efeito, envie uma bola de energia de destruição concentrada que arrasa qualquer alvo colocado à sua frente, transformando em nada. Isso causa 1000% de dano de destruição a um único alvo. Recarga: nenhum. Onda de destruição, habilidade ativa efeito, envia uma onda de energia de destruição purificado e mortal que atinge todos os alvos dentro de uma zona de área, causando 700% do dano de destruição. Recarga: nenhum. Conversão de éter, habilidade passiva efeito, você é capaz de converter energia mundana em energia etérica à vontade. Dragobond, habilidade passiva classificação, lendário efeitos, passivo 1, compatibilidade final, a cópula entre os dois dragões empatados por esta habilidade tem 500% de chance extra de conceber um filho. Passivo 2, Lifelink, o dano é distribuído entre os dois dragões enquanto eles estiverem na mesma zona continente. Passivo 3, Sinergia, os dois dragões são capazes de exibir 500% de suas respectivas proezas dracônicas em combate. Destruction Aura, habilidade passiva efeito, controla todas as formas de energia de destruição com facilidade, possuindo também imunidade total a ela. Controle de linhagem, habilidade passiva efeito, subjugar e comandar todas as espécies serpentinas do mundo abaixo do seu estado de ser. Perfeição mágica, habilidade passiva efeito, todos os feitiços e lançamentos mágicos causam 100% mais dano e todos os feitiços mágicos lançados contra usuários são enfraquecidos em 90%. Guild Wars. Capítulo 383. Segundo a cerimônia de ascensão, a forma do dragão foi sem dúvida a mais poderosa de suas formas. Era quase irreal o quão grande era a diferença quando ele se transformou neste modo em comparação com os outros, considerando apenas as estatísticas. Em suas outras duas formas, apenas um atributo, o atributo principal dessa forma, seria aumentado para 500, enquanto o atributo secundário seria aumentado para 200. No entanto, em sua forma dragão negro, tudo, exceto suas estatísticas fora de combate, foi aumentado para 500. Este era realmente um número assustador quando se lembrava que ele era apenas um dragão negro de Rancon. O poder ofensivo dos dragões negros realmente não era uma piada, sua reputação como as entidades mais poderosas do plano principal era de fato justificada. Contudo, havia uma coisa que deixava Draco perplexo. O número de habilidades era muito menor em comparação com as formas diabo ou demônio, embora sua potência fosse indiscutivelmente maior graças às estatísticas altas. Quando Draco pensou em Ikari, ele bateu na testa com as garras. Como ele poderia ter esquecido?
Os dragões preto e branco aprenderam habilidades sequencialmente por nível. Cada um deles tinha uma habilidade padrão, base concedida desde o momento de seu nascimento. Depois recebiam uma nova habilidade no nível 10, outra no nível 30, a próxima no nível 60 e assim por diante. Ikari começou com o It-Liu Ling, depois obteve o It-Barrier no nível 10 e, finalmente, o It-Liu Blessing no nível 30. Draco adivinhou que Destruction Claw deveria ser a habilidade básica dos Black Dragons, com o famoso Orb of Destruction chegando no nível 10 e a Destruction Ave sendo a habilidade de nível 30. Na verdade, isso explicava por que o dragão de metal poderia usar o Orbe da Destruição no evento de matar dragões. Foi assustador pensar que apenas mais 7 níveis lhe teriam concedido outra habilidade como a Onda de Destruição, que teria mudado enormemente o resultado. O próprio Draco sempre foi capaz de usar instintivamente a Garra da Destruição com energia de sua linhagem, e ele também poderia usar o Orbe da Destruição depois de ver o dragão de metal fazer isso. Felizmente, sua linhagem /IRL Black Dragon não deveria sofrer nenhum limite de nível, mas o custo da energia de sua linhagem era muito alto para Draco. Apenas usar a Garra de Destruição queimou praticamente 80% de sua energia de linhagem agora, enquanto ele definitivamente não poderia usar o Orbe da Destruição fora do jogo sem que seu mundo tivesse algo como energia mundana que ele pudesse manipular para pagar o custo do combustível. Se ele fosse tão ousado em usar sua energia de linhagem para invocar o dragão negro e depois usar o Orbe da Destruição, isso definitivamente o deixaria como uma casca dessecada. No entanto, não houve pressa. Tudo no devido tempo, o mundo real acabaria por sentir a ira do dragão negro. A transformação de Draco passou e ele voltou à sua forma básica. Ele sorriu ao perceber que havia compreendido todas as suas habilidades e habilidades no rank 1. O que significa que agora ele poderia ir para o rank 2 sem nenhum arrependimento. Como tal, ele pousou no chão e olhou para a esquerda e depois para a direita antes de pegar um pequeno orbe. Dentro havia a imagem de uma pequena planície com um prédio. Como se poderia imaginar, era um super mini mundo orgânico. Nome mundial, Mundo de Treinamento Proprietário, Draco nível, 0 energia mundial, 100% energia etérica, 15% energia divina. Nenhuma energia de origem, nenhuma indígenas, 0 plantas, 0 atualizações. Permissões. Draco decidiu sobrepor este super mini mundo pequeno com a área ao seu redor. Esta foi uma função única dos pequenos mundos orgânicos, ou pode até ser algo que foi criado devido ao método em que estas pequenas palavras foram criadas. Afinal, o dispositivo avançado de criação espacial arrancou uma parte do mundo real e a imprimiu em seu próprio espaço de bolso que estava livre para crescer. Então era de se esperar que ele também pudesse retornar, sobrepor o que estava dentro do reino de bolso para o lado de fora. Havia apenas uma coisa dentro deste super mini mundo expansível e extremamente valioso. Um salão de treinamento. É isso mesmo, a ideia genial de Draco de subir de rank onde quisesse, fosse no reino abissal ou em uma missão única, era ter um salão de treinamento portátil com ele o tempo todo. A ideia era realmente inteligente e algo que ele só pensou momentos antes de entrar nesta missão única. No entanto, surgiu a questão: isso era realmente necessário? A resposta foi sim. Deve-se lembrar que os NPCs não precisavam de salas de treinamento para subir de nível, apenas os jogadores precisavam. Com esse fato estabelecido, não era surpresa que nenhuma única aldeia tivesse se preocupado em montar uma. Então se Draco estivesse contando com ela para fazer ação, ele teria parecido um idiota. Felizmente, ele não precisava que o Training Hall estivesse no rank 7 para subir de rank. Qualquer rank serviria, então ele escolheu um salão de treinamento de rank 3, que era o rank mais alto que os construtores de NPCs na cidade-estado de Vita poderiam preparar no tempo estipulado por Draco. Draco entrou neste salão de treinamento, que era muito menor comparado ao salão da guilda, e ficou maravilhado com suas diferenças. Havia apenas cerca de 2 salas privadas em comparação com a quantidade quase ilimitada da versão Rank 7, e a área era muito menor, com muito menos suporte para todos os estilos de luta. Por outro lado, comparar o Rank 3 com o Rank 7 foi como comparar os ganhos de um rapper do SoundCloud com os de Bill Gates. Contudo, Draco não se importou. Ele só precisava disso para uma coisa, então escolheu a opção subir de nível. Anúncio do sistema para o jogador analisando a classe do jogador. Pronto. Jogador detectado possuindo uma classe divina.
gerando o cenário de subida de rank e possíveis desenvolvimentos de classe. Pronto. Exibe classe de classificação 2. Sem número. Draco sorriu e selecionou sim. Parecia que o aviso anterior do sistema de que ele não receberia ajuda era apenas parcialmente verdadeiro. Ainda poderia extrapolar de sua linhagem que ele forneceu a IA para criar novas utilizações para ele, só que levou tempo e muitos testes. Ele tinha certeza. Abissal Prime, Rank 2, Classe e Classificação, Divino chance de sucesso, 100%. As sobrancelhas de Draco se ergueram. Ele não ficou muito surpreso quando seu aumento de classe foi tão suave quanto possível, mas ele não esperava que seu primeiro aumento de classificação seguisse o exemplo. Mesmo que ele desejasse que cada classificação depois disso fosse a mesma, ele conhecia a IA bem o suficiente para saber que essa alta porcentagem se devia a circunstâncias especiais. Anúncio do sistema para o jogador começar a subir de classificação. Aviso. Todas as habilidades podem sofrer alterações inesperadas devido ao fato desta classe não ser suportada pelo sistema. Além disso, toda a experiência acumulada será convertida após a classificação. Tem certeza de que deseja prosseguir? Sem número. Draco franziu a testa, mas ainda selecionou sim. Não fazia sentido hesitar agora. Não era como se ele pudesse se dar ao luxo de permanecer no rank 1 por toda a eternidade. O que viria, viria. E ele acreditava que mesmo que houvesse algo ruim, seria ofuscado pelo bom. Assim que Draco começou o procedimento, ele foi levado para a escuridão. Esta era uma transição com a qual ele já estava familiarizado, pois tinha acontecido a mesma coisa quando ele tentou subir de classe, embora tenha ficado um pouco surpreso ao vê-la aqui mais uma vez. Quando ele apareceu, ele estava em um plano familiar do qual se lembrava muito bem. Era um mundo escuro como breu, com uma escuridão tão profunda que parecia tangível. Dentro dessa escuridão havia uma área redonda semelhante a uma plataforma que era vagamente iluminada por uma fonte invisível. O terreno era de um azul sem dados, como um mapa de teste criado pelos desenvolvedores antes de começarem a preenchê-lo com recursos gráficos e terreno. Dentro desta área circular havia 3 fileiras diferentes de estátuas. A fileira mais à esquerda tinha como tema um homem bonito cuja aparência era a suprema sob o céu. Ele tinha 2 incríveis asas negras angelicais e usava a armadura futurística de Draco quando se transformou em sua forma de demônio. Atrás dele havia várias outras estátuas, totalizando 50. Draco podia ver os aspectos da raça diabólica, incluindo os súcubos, íncubos, corretores e diabinhos. A fileira mais à direita tinha a estátua de um homem robusto, com músculos infinitos cobrindo seu corpo, mas ele permanecia um tanto compacto. Sua pele era de uma cor vermelha profunda e 2 chifres existiam em sua testa. Ele tinha cabelos longos que chegavam à cintura e seu porte era perfeito para um combate rápido. Sua região inferior era coberta apenas por um cinto de guerreiro grego antigo, em forma de saia, de natureza escamosa. Atrás dele havia muitas estátuas monstruosas. Logo atrás dele, porém, havia 9 estátuas proeminentes que foram todas estilizadas após um nível de inferno, do limbo até a traição, enquanto atrás delas estavam as estátuas dos 4 cavaleiros. Na fila central havia uma grande estátua do dragão negro. Suas escamas brilhavam na penumbra e seus olhos vermelhos pareciam quase reais. Suas asas estavam abertas e sua boca aberta em um rugido poderoso, como se ele estivesse exibindo seu poder para o mundo. Atrás dele havia muitas estátuas, representando Nua, Quetzalcoatl, Jormungandr, Orochi, Ouroboros e companhia. Não existiam cobras menores, apenas o conjunto total de serpentes divinas de mitos e lendas. Draco sorriu com esta visão familiar. Da última vez que veio, ele teve que se ajoelhar diante dessas estátuas e aceitar sua bênção antes de completar a cerimônia. No entanto, no final, todos eles ganharam vida e se ajoelharam diante de uma estátua do próprio Draco com reverência. Como tal, Draco se virou para dar uma olhada em sua estátua. Mas ficou surpreso por não ter conseguido encontrá-la. O que era bizarro era que, embora sua autoimagem tivesse desaparecido, algo havia ficado para trás. Era um pequeno trono com o apoio para a mão esquerda desenhado no estilo de um demônio, o apoio para a mão direita na forma de um demônio e o topo da cadeira no motivo de um dragão negro. Draco inclinou a cabeça com curiosidade antes de ver um prompt do sistema aparecer. Anúncio do sistema para o jogador iniciando o procedimento de aumento de classificação Abissal Prime 2. Espera.
Abissal Prime, procedimento de subida de classificação divina. 2. Descrição. Você tem a mais nobre das linhagens, bem como metade da essência de origem de um universo alternativo e, como tal, você tem o direito de traçar seu próprio caminho como o único Abissal Prime. Limpe o objetivo para concluir este procedimento. Recompensas. Classe Divina, Abissal Prime, Rank 2. Anúncio do sistema para o jogador. O objetivo do procedimento Abissal Prime Rank Up 2 foi definido. O jogador Draco deve completar a segunda cerimônia de ascensão para concluir esta tarefa. Uma segunda cerimônia de ascensão, hein? Draco imaginou que o primeiro seria o único, mas claramente ele estava errado. Afinal, as estátuas daquela época não se curvaram exatamente a ele, mas mais especificamente a imagem dele em sua linhagem. Qual foi Lúcifer? Agora, Draco entendia que sua tarefa era sentar-se no trono e comandar sua linhagem para reconhecê-lo como o novo primogenitor, ao mesmo tempo aprimorando-a e promovendo-a. Este seria provavelmente o primeiro passo para atingir 100% de pureza e além. Ele nunca poderia avançar sua linhagem se permanecesse na sombra de Lúcifer. Esse procedimento provavelmente lhe renderia benefícios no mundo real, já que o ciclo de feedback entre ele e o jogo sempre foi assustadoramente estreito. Este deve ser o próximo passo na progressão de sua linhagem que a IA extrapolou depois de todo esse tempo. Draco teve que admitir que parecia astuto e certeiro, o que fez seu tempo de espera valer a pena. Por que outro motivo ele teria atrasado o Rank 2 por tanto tempo? Seria errado pensar que foi apenas por causa de seus itens. É certo que elas desempenharam um grande papel, mas uma classe divina era muito melhor que armas divinas. Uma foi ajuda externa, enquanto a outra o beneficiou organicamente. Draco deixou tudo isso de lado e caminhou lentamente em direção ao trono. Era bastante impressionante e parecia confortável. Então ele sentou-se sem hesitação e olhou para as estátuas dispostas diante dele. Quando ele viu que eles estavam imóveis como pedra, seus olhos ficaram frios e ele gritou: ajoelhe-se diante do seu progenitor. As estátuas ganharam vida e olharam intensamente para Draco. Os aspectos de Devil King, Demon King e Dragon King lentamente se ajoelharam, um por um, em subserviência, mas seus três aspectos principais apenas observaram friamente. Draco deixou tudo isso de lado e caminhou lentamente em direção ao trono. Era bastante impressionante e parecia confortável. Então ele sentou-se sem hesitação e olhou para as estátuas dispostas diante dele. Quando ele viu que eles estavam imóveis como pedra, seus olhos ficaram frios e ele gritou: ajoelhe-se diante do seu progenitor. As estátuas ganharam vida e olharam intensamente para Draco. Os aspectos de Devil King, Demon King e Dragon King lentamente se ajoelharam, um por um, em subserviência, mas seus três aspectos principais apenas observaram friamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.